Bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Fernanda Sangerato. E eu sou a Carla Vilaça. E nós somos a Nutrenza. Bom, hoje nós estamos recebendo João Ferreira de Souza, diretor operacional da empresa Vida em Grãos, nosso cliente há mais de 5 anos. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. É uma honra, na verdade. Honra é nossa, João. Por você ter aceitado o nosso convite de compartilhar essa jornada, ao longo de 5 anos da empresa, e vai falar muito sobre a Vida em Grãos também com a gente e com nossos espectadores. Bom, João, conta um pouquinho, né? Vamos começar lá do começo. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional até os dias de hoje. Como é que começou lá atrás? Ela é longa, mas vamos reduzir. Eu tenho certeza que ela é muito interessante aos nossos... Vamos reduzir. Eu posso falar da empresa que eu trabalhava, o nome dela, essa coisa toda? Tranquilo? Sim, Tranquilo? pode. Bom, eu comecei bem jovem, comecei com 14 anos, comecei na Pernambucanas, fiz uma trajetória de 34 anos lá. Olha. Comecei em loja, atendendo cliente, então por isso que eu gosto de, talvez, trabalhar com pessoas até hoje. Eu acho que é fantástico isso. Me descobri gostando de trabalhar com pessoas, mas comecei com 14 anos na Pernambucanas, uma loja filial de Guaianazes, onde eu morava. 10 anos trabalhando nessa loja, trabalhei por diversas áreas na loja lá, desde pacote, caixa, crediário, escritório. Uhum. Na verdade, sempre foi um descontente, né? Eu não gosto de ficar sempre no mesmo lugar, gosto sempre de movimento. Depois de um tempo, eu saí de lá, fui para o escritório central, a matriz, como a gente falava, né? Escritório central depois, trabalhei 24 anos no escritório, de novo em muitas áreas, nunca fiquei mais de 1 ano e meio, 2 anos em uma área, então por 34 anos trabalhei em quase todas as áreas da empresa. Nossa. Aí chegou um dia que tinha que sair de lá, tô reduzindo bem essa história. Teve um dia que saí de lá, a gente já conhecia a Vida em Grãos já participava da minha vida pelo Ricardo, que é o dono da empresa, a gente é amigo desde criança, na verdade, desde menino. E ele sempre me chamava para ir trabalhar na Vida em Grãos, eu tinha outros compromissos, mas surgiu a oportunidade, aí eu fui trabalhar com ele. E na Vida em Grãos a gente teve muitos desafios para fazer, muita coisa. Você entrou no Vida em Grãos já faz quanto tempo? Desde 2016, mais ou menos, 16. Março de 16, por aí. Tá. Tem que ver a cronologia um pouco disso, porque eu esqueço dessas coisas. Uns 9 anos, mais ou menos. Mas... antes de contar disso, vou contar um pouquinho da trajetória na Pernambucanas. Então, eu trabalhei todas as áreas que você imaginar, desde caixa, desde vendas, compras, gestão, logística. Teve uma passagem bem interessante, logística, que me ajudou também depois para conhecer na Vida em Grãos. Trabalhei numa área super importante, que foi a área de expansão da empresa. A gente inaugurou 48 lojas em um ano só, foi um tempo louco. Que bagagem de experiência profissional. Foi grande. E aliado a isso, eu sempre soube que eu tinha que estudar, então fui fazer administração, uma pós em gestão empresarial, uma pós em impressão de negócio, mas sempre focado em trabalhar com pessoas, e eu gosto disso, eu gosto de transformar as pessoas e fazer com que as pessoas consigam se transformar, né? A gente só propicia a condição para que ela faça isso. Exatamente. A gente não faz nada com elas, a gente só propicia as condições para as pessoas crescerem com isso. E elas escolhem crescer, né? Elas escolhem. Tem umas que não, infelizmente, mas quem entende esse processo e tá junto nessa escolha, ela consegue junto, né? Você propicia o caminho. Exato. Aí ela tem que conseguir fazer, né? Algumas não conseguem. Executar, ficam no caminho, mas as que conseguem. Eu tenho vários exemplos de pessoas comigo que cresceram também. São diretores de empresa hoje, gerente de áreas hoje, foram meus assistentes, os meus funcionários em outras épocas e hoje estão muito bem, e eu sei que eu contribuí um pouquinho para essas pessoas, eu fico muito contente com isso. Eu acho que o que você falou é muito importante, de passar por vários setores para realmente você conhecer o negócio, né? Então, ali quem vai montar uma empresa
precisa conhecer o funcionamento, né? As pessoas às vezes querem começar já num cargo e não patamar entende o alto, que né? vem embaixo e não consegue desenvolver a função justamente por não saber a realidade, né? A teoria às vezes é muito bonita, né? Mas... Essa teoria de eu sou o dono, eu também sou proprietário de algumas 2 empresas, mas o negócio de você ser dono é complicado, porque você precisa realmente conhecer tudo. Não precisa estar com a mão na massa, mas precisa saber como funciona. Eu brinco, né, que na vida em grãos é assim, você é que sabe fazer um pedido? Eu não faço ideia como é que faz um pedido, não tem problema nenhum, tem gente que faz isso. Claro. Mas eu sei todo o processo. Sim. Fico sossegado que eu sei, isso, a gente desenvolve todos os processos e sei onde tem que ser melhorado. Não precisa saber todo o operacional, mas precisa saber como funciona. Porque aí você tem tempo para atuar em todas as frentes da empresa, que é muito o que acontece lá no Vida em Grãos. Você, como diretor operacional, você está na frente de várias operações, onde cada um tem as suas lideranças, não é? Sim. Lá no Vida em Grãos. Na Vida em Grãos a gente tem 7 líderes, cada um da sua área, e cada um é especializado no seu pedacinho. Eu conheço boa parte de todos eles, como funciona o ecossistema Vida em Grãos, mas eu tenho um líder, cada uma das suas áreas, que eles são responsáveis por elas. João, explica para quem está nos assistindo agora o que acontece no Vida em Grãos, o que é o Vida em Grãos. O Vida em Grãos hoje é uma empresa estruturada, é uma empresa que tem processos e tem, como eu diria... Vou dizer que é processos, tá? É a palavra que eu consigo encontrar. Ela tem estruturada todos os processos que ela precisa fazer. Para ser uma empresa competitiva, uma empresa que ela tem que estar líder no mercado, estar à frente no mercado, e a gente brinca que é uma empresa média, mas com cabeça de empresa grande. Então, indicadores para tudo, processos para tudo, sistemas funcionando para tudo. Então, todas as coisas que acontecem na empresa, nada é por acaso, nada é sem pensar. Tudo é trabalhado, tudo é pensado, tudo é estudado, testado muitas vezes, modificado quando precisa, mas tudo tem um porquê de acontecer. A empresa, ela funciona dessa forma hoje. Não funcionava assim no passado, mas hoje é assim. Mas quando você tem os processos muito bem definidos, né, é o que você falou, você passa por um período de teste, passou por esse período de teste, deu certo, o processo, ele já segue. E quem ele está validado, né? E aí ele segue, quem tem que coordenar isso são os líderes de cada um dos setores. Cada um dos seus setores. E é legal... Eu acho bom comentar isso, que assim, a gente tem um trabalho forte com todos eles, porque todos eles sabem qual a influência do trabalho deles no trabalho dos outros. Então, uma corrente com todos os elos são do mesmo tamanho, não tem um elo mais fraco. Porque eles precisam entender muito bem isso. Assim, olha, se você faz uma coisa, qual a influência no trabalho do outro, qual é o trabalho do outro, qual é o trabalho do outro, e por que a gente está fazendo isso? Porque eu tenho uma loja na frente que eu preciso que a loja ganhe dinheiro. E que a loja seja uma loja, que nós temos vários exemplos, depois eu posso contar com mais detalhes disso, que era pequenininho com 50 potes, está com 200, está com 300, está com 500, abre mais uma filial, abre 2, cria uma rede de lojas, às vezes abre uma franquia, e você ajuda ela nesse processo, porque você propicia pensando nela. Pensando que ela precisa crescer. E assim a gente cresce por consequências. Quando a gente trabalha por eles, eles devolvem isso pra gente, fazendo a gente crescer junto. É uma interdependência, tanto dos setores internos da empresa, quanto para os clientes. Todo mundo precisa de todo mundo. Todo ali, mundo, né? E nós temos que estar focados nisso. Bom, agora vamos exemplificar assim melhor. Vou pedir para a Mel colocar para vocês assistirem o vídeo institucional do Vida em Grãos. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Confere aí. Inspiração é como um grão. O que nos inspira é levar a você o melhor produto. Dez anos servindo com competência.
a maior distribuidora de grãos secos e produtos naturais do Brasil. Produtos nacionais e importados, selecionados por um rigoroso teste de qualidade feito nos nossos laboratórios. Prezamos pela excelência no atendimento e logística prática. Por isso, temos fortes parceiros. E vamos continuar fazendo parcerias para que nossos produtos cheguem a mais e mais brasileiros. Seguindo nossa inspiração, que é levar a você o melhor produto. E você, o que te inspira? Transformar seu estilo de vida. Concretizar seus sonhos. Realizar um bom trabalho. Seja lá o que for, estaremos presentes para lhe garantir o melhor todos os dias. Inspire-se. Vida em grãos. Mais que grão. Inspiração. João, e conta agora, né? Todo mundo já viu qual é o ramo da Vida em Grãos. Conta um pouquinho qual o impacto que a Nutrenza trouxe para a empresa. Olha, para contar o impacto da Nutrenza, eu tenho que contar um pouquinho de quando eu cheguei na Vida em Grãos. Conta aí. Pode contar. Quando eu cheguei na Vida em Grãos, já existia uma nutricionista. Já existia uma nutricionista, eu cheguei tem uns 8 anos lá. E tinha a ideia de um trabalho de qualidade, mas não existia uma estruturação do trabalho de qualidade. E eu percebi que esse é um item muito importante da empresa, porque assim, se nós vendemos uma empresa que entrega qualidade, nós temos que ter isso em todos os processos. E aí foi um trabalho que a gente foi executando, que depois combinou em contratar vocês, que foi fortalecer a nossa área interna de qualidade, com nossos nutricionistas, nosso assistente de nutrição, nossa equipe de qualidade na empresa. Ah, legal. A gente já estava com a equipe mais ou menos estruturada, uma equipe que tinha, como se diz, voz na empresa, porque no começo não tinha. Tinha uma nutricionista que não tinha voz. Não faz sentido isso daí. Você tem uma área de qualidade, ela tem que ter voz. Só para você ter uma ideia, nada entra na empresa sem a nutricionista verificar o produto, amostras, verificar a documentação, verificar tudo que existe no produto que precisa ser feito antes de entrar. E se ela falar não, é não, acabou. Não entra. Porque a nutricionista está garantindo que nós recebamos produtos de qualidade para depois passar para o nosso cliente produtos de qualidade. Então é muito importante isso. Só que aliado a isso, temos muitas outras atividades que precisam ser vistas, e aí é que vocês entram. Olha, tinha um POP que precisam ser feitos de todos os processos que a gente... Detalhamento de todos os processos foram vocês que fizeram. Tem uma pasta enorme de documentação que precisa ser avaliada, que eu olho... Quando eu olho aquela pasta, sei lá, eu fiz uma conta uma vez, tinha mais de 30 itens diferentes que nós precisamos estar em dia com toda a documentação, desde laudo de limpeza de caixa d'água, e tem mais 1 milhão de outras documentações que nós precisávamos de que isso sempre estivesse em dia. Não adianta eu só ter um produto de qualidade, eu ter uma empresa de qualidade também. E aí vocês entraram nesse negócio. Eu falei, olha, eu preciso de alguém que nos ajude nisso. Porque o dia a dia eu tenho uma equipe competente para fazer. Mas essa segurança que a gente precisava, nós não tínhamos. E conseguimos encontrar vocês, graças a Deus. E vocês vieram para fazer essa composição de fortalecimento da qualidade da empresa. Então, eu acho muito legal hoje, né? Porque assim, eu gosto de contribuir. Eu leio todos os documentos que a nutricionista envia. Todos, 100%. Eu faço questão de ver. Você só não lê, você interage com todos eles, você responde. Porque isso é uma coisa muito importante. Porque a gente sabe que o impacto que as visitas que as nutricionistas vão fazer no Vida em Grãos e fazem nos nossos clientes
quando a gente tem esse retorno de vocês, a gente vai sempre elevando e colocando o nível cada vez mais alto. Eu brinco com eles e falo para todas as meninas que a sua frase é manter maravilhosa. a nossa guarda alta. É isso que eu quero. Adoro Porque essa assim, frase. todos os lugares que vocês vão, vocês veem detalhes que o dia a dia não nos permite. Sim. E vocês vão lá e apontam detalhes todas as semanas, um dia não específico. Isso é muito bom, porque eu tenho que manter a empresa sempre em dia, em qualquer dia. Não é o dia que a nutricionista vai lá, porque eles não sabem o dia que ela vai. É muito bom isso. Eu quero ressaltar com isso. É muito bom. O dia que ela vai, não sabe, então, olha, desde que um filme trash no chão, um saco rasgado que não consertaram, uma limpeza que não foi feita adequadamente, um dispenser de álcool que não estava carregado, sabe? São, às vezes, alguns detalhes que esqueceram, não pode esquecer. Isso é um detalhe muito simples que precisam ser visto todas as vezes. Fora os outros documentos que vocês fazem, treinamentos para nossa equipe. Então, nossa equipe está sempre bem treinada porque vocês fazem esse trabalho. Então, se a equipe bem treinada, ela vai executar um trabalho de qualidade que vai refletir em qualidade para o cliente. Exatamente. Então, todo um processo que é feito, e eu gosto muito, já falei até para a Fernanda, gosto muito do trabalho de vocês por causa desse fechamento do processo de qualidade da Vida em Grãos. Então, assim, é super importante a gente ter isso. Obrigada. É super importante a gente ter isso. Assim, não sei se os outros empresários percebem, eu também estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com isso. A gente percebe e a gente valoriza porque é algo importante para a empresa. Tá? Não parecer ser de qualidade, ser de verdade de qualidade. Né? É ser de verdade. Eu acho que esse seu ponto de vista e a forma como você enxerga a qualidade é uma coisa assim, nossa, que aquece o nosso coração, muito, né? aquece muito. Porque muitas vezes a gente é visto como a pessoa que vai trazer problema para a empresa. Só aponta os erros. Ainda bem. Né? E aí entender que a gente não tá lá para apontar erros, mas para resolver os problemas, entender que tem que estar sempre acontecendo o processo da forma correta, né? Não importa se a gente tá lá e no dia que a gente não tá lá, não precisa acontecer, só para mostrar para a Nutri que a gente faz certo. Por isso que as visitas não são agendadas. Exatamente. Então eles nunca sabem quando a gente vai. E isso faz muita diferença no impacto da empresa em si. E eu aprendo com isso, tá? Às vezes eu passo em algum lugar e falo, você viu isso aqui? Opa. Tava em tal relatório, lembra que não podia. Não podia. Exemplo, um saco que não está em cima de um pallet está no chão. Por que está no chão? Tem o pallet. Por que você coloca no chão? Não pode. Não faz sentido isso. Uma manutenção. Eu tenho equipe de manutenção. Por que você não fez essa manutenção? Passa uma vez no relatório isso, que a vez eu não tinha visto. Mas não pode estar um segundo. Você tem que corrigir. Porque existe um processo, existe um procedimento para ser feito, que está ali, está claro, está sendo sempre evidenciado nos treinamentos. Os relatórios que a gente faz vai sempre para as lideranças. Então, os líderes, eles estão cientes do que está acontecendo. É uma questão de falar assim, nunca vai ver coisa errada? Vai, porque estão aí. E ok. Antes a gente vê a qualidade, vê a Nutrens, a nutricionista, a equipe tá junto do Vida em Grãos, do que o cliente final. Por quê? A gente consegue resolver antes. A partir do momento que você resolve, não é para acontecer de novo. Né? Entendeu? Validou? Ou ainda tá com problema? Se não entendeu, a gente explica de novo. Não tem problema. Tá tudo bem, explica de novo. Quantas vezes precisar? A gente faz um preventivo, né? E aqui algumas vezes, né? A vigilância já visitou vocês, né? Já. Nunca tivemos estabelecimento fechado, né? Graças a gente sempre... Eu vou dizer que é ao contrário, tá? A gente já teve elogios à vigilância. Então a gente vai falar disso. Olha, elogio da vigilância não é pouca coisa. Ele tem que ser valorizado. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. E a vigilância avisou que ia lá visitar vocês? Não, né? Não avisa. Então é por isso que tem que estar sempre funcionando da forma correta. A guarda alta. E eu brinco também, eu falo pra turma, e vários clientes que visitam a gente, eles, nossa, como vocês são organizados, não sei das quantas. Eu falei, porque a gente faz isso pra gente.
Eles também não avisam quando vão. Eu não vou arrumar casa para eles. Se você arrumasse a casa para sua visita. Eu arrumo a casa para eu morar, não é para minha visita me visitar. Quando eu visitar, ela vai ver o que eu vivo todo dia. Então, a gente recebe vários elogios dos nossos clientes, também da nossa organização, da nossa limpeza, do nosso trabalho de manter os produtos organizadinhos, arrumadinhos nas prateleiras. Vou falar que, assim, o ramo de vocês é difícil. Né? Você tá com tudo limpo, tudo em ordem, porque são muitos grãos. São muitos produtos. Tem mais de 1.500 SKUs diferentes, minha filha. Não é fácil, não. E aí manter um galpão daquele tamanho, com tudo em ordem, controle de validade, com controle de qualidade, né? É um trabalho que assim, a equipe inteira se dedica àquilo. E se você não arruma casa para sua equipe, eles pouco vão ligar para aquilo. Tá vindo visitar, mas todo dia faz errado, hoje tem que fazer certo? Não vai fazer. Não. Então, essa visão que algumas pessoas ainda têm, elas precisam ser mudadas, né? E lá no Vida em Grãos a gente vê que é todo dia, como se todo dia vocês estivessem preparados para receber uma visita. Porque é para nossa casa. É para a gente viver lá. Exatamente. Então é por isso que a gente faz. E falando um pouquinho agora do gancho da validade, a gente tem os pallets, né? Que são... É muito importante que lá, como é uma distribuidora de alimentos que recebe produtos importados de vários lugares, produtos nacionais, a gente também no Vida em Grãos distribui para todo o Brasil. Todo o Brasil. Graças a Deus não tem um estado do país ou uma cidade acima de 150 mil habitantes que a gente não tem um clientezinho lá. É muito bom. Isso é muito bom. E aí, trabalhar com tudo isso, a gente tem... Os produtos, eles têm que chegar com uma validade pro cliente final, né? Então, a gente tem todo um trabalho envolvido disso. Então, é um procedimento. Ainda tem toda a rastreabilidade desses produtos que a gente precisa apresentar. Quer falar um pouco sobre? Eu quero. Nossa equipe de qualidade faz isso. Então, assim, nada que tenha um shelf life, né, o tempo de vida de produto, menor do que 80%, não entra. Por quê? Eu preciso vender o produto no máximo até 50% de validade. Por quê? O produto precisa chegar na loja com a data de validade ok, para que o lojista tenha tempo de vender o produto sem o produto estar vencido. Aí cabe também um negócio legal que eu acho que a gente começou com isso e cresceu bastante, que é o fracionamento. Então, o lojista, ele consegue comprar produtos com volumes menores, com a validade legal, que ele consegue comercializar antes de vencer, que o produto tem uma quantidade menor. Então, antigamente... A gente tinha esse produto de 25 quilos, por exemplo. Demorava 3 meses para vender um produto. Ele compra de 5. Toda semana ele compra, toda semana ele recebe produto novo. Produto que está com uma qualidade ok, com validade em cima, com toda a rastreabilidade que você está falando. Então, ele consegue, né? E não é só isso, o produto fracionado tem vários outros benefícios. Sim. Não só para nós, né? Para nós conseguir atender a maior quantidade de lojas, não só lojas grandes, médias e pequenas também. Por isso que a gente tem fracionado de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. Tem de várias versões até do mesmo produto, para atender todos os tamanhos de loja. O cara que está começando agora, ou o cara que quer testar um produto, ele compra 2 quilos. Ele vai ter produtos Vida em Grãos. Vida em Grãos, compra 2 quilos lá. E uma coisa importante que a gente fala para o lojista, que a gente gosta de ajudá-los também. Olha, o que vende é salão de vendas, não é depósito. E antigamente, eu vou colocar algum número para vocês, uma loja tinha que ter 70% de loja e 30% de depósito. Se ele conseguir fazer um trabalho importante, ele pode ter 10% de depósito, 90% de loja. Ele só comprar produto fracionado. Ele não precisa ter um depósito para guardar metade do estoque dele, ele precisa ter depósito para vender. Guarda lá no depósito que tem alto giro, que não dá para você comprar todo dia. Uma aveia, por exemplo, que gira muito e tal, põe lá nos seus 10%, mas a grande maioria dos produtos dele, ele consegue girar em uma semana, 15 dias. E ele fizer essa compra recorrente, sim, ele sempre vai ter produto fresco para vender para o cliente, ele nunca vai ter produto vencido na loja dele. Ele também vai conseguir, com o mesmo dinheiro, em vez de ele comprar 5 sacos de 25 quilos, ele compra 30 volumes meu com o mesmo dinheiro. Então, eu consigo fazer o dinheiro do lojista render mais quando ele compra fracionado.
Se o dinheiro dele rende mais, se a loja dele é maior, ele tem capacidade de ter mais clientes, ele vai ganhar mais dinheiro. Muito mais. Ele vai ter mais poder de atendimento do cliente final. Exato. E aí ele entregando produto de qualidade para o cliente dele. O cliente dele vai voltar, vai fidelizar. O cliente dele não compra na Vida em Grãos. Compra da loja dele. O nome que ele está comprando é da loja do lojista. É o lojista que tem que entender que, assim, se eu entregar um produto de qualidade, de que eu compro um produto de qualidade, eu vou ser beneficiado com o reconhecimento do meu cliente. Olha que cadeia de qualidade, né? Então, assim, Vida em Grãos recebe produtos nacionais e internacionais de qualidade, porque só entra produto de qualidade lá. A gente tem uma equipe de nutricionistas que estão lá diariamente fazendo isso, do próprio Vida em Grãos, e a gente trabalha em conjunto com elas. Esses produtos são fracionados, que aí depois a gente vai falar um pouquinho desse período que aconteceu no Vida em Grãos. Eles são fracionados e são distribuídos para o Brasil inteiro, então para todos os lojistas. A gente fala de qualidade do começo até o final da cadeia produtiva. Até no prato do cliente. A qualidade tem que chegar até lá. Nós temos que estar com isso em mente. A qualidade tem que chegar na mão do cliente consumidor final. É quem vai consumir. Quem é que atesta a qualidade. E todos nós somos consumidores. Todos nós somos. Nós todos queremos um produto de qualidade todos os dias na nossa mesa. Então a gente tem essa responsabilidade disso. E começar a fazer essa questão do fracionamento, eu queria que você contasse pra gente como é que foi, porque quando a Nutresa chegou no Vida em Grãos, a gente tinha os fardos, né? E aí depois, ao longo desses 5 anos que estamos juntos, teve a ideia de fazer o fracionamento. Conta um pouquinho como foi essa parte. Quando eu cheguei, tinha iniciativas rudimentares, vou dizer que é isso, de fracionamento. Olha, alguma coisa eles consertavam, 1 ou 2 volumes, e a gente percebeu que era um mercado, até porque, fala em fracionamento, tem que falar do outro lado, a gente tem também um trabalho de visitar os lojistas. A gente quer entender do lojista quais são as dores deles. E às vezes ele mesmo não sabe, tá? Você conversando com ele, verificando, falou, pô, essa é uma dor dele que eu posso resolver. Ele nem sabe que tá doendo, mas a gente pode resolver. E a gente foi nas lojas e uma vez eu percebi, vou colocar uma situação que eu percebi, a gente estava visitando uma loja e tal, e vinha uma vendedora arrastando um saco, eu não lembro exatamente do que era, mas era de ráfia, de produto para repor. E o saco rasgou no meio da loja. E aquele produto ficou ali no chão. Eu falei, gente, se eu fizer um saco menor, de 5 quilos ela consegue levar e consegue repor. Aí a gente começou a ter essa ideia. Eu falei, olha, eu consigo resolver uma dor. E a gente começou a investir nisso. Primeiro, uma área muito pequena, com 3 pessoas, fazendo esses volumes menores, a gente entendeu que fazia sentido, começamos a colocar isso no nosso portfólio e no começo foi uma aceitação pequena ainda e para a gente entender, para a gente explicar, para a gente falar para os benefícios e foi crescendo isso e legal que eles foram solicitando o fracionamento, então veio mais de fora para dentro, a gente começou esse movimento com, sei lá, 100 volumes, nem foi isso, 100 volumes, de fracionar esses produtos e os representantes, os consultores, o cliente quer mais esse produto fracionado também, quer esse produto fracionado também. Aí a gente criou... abrindo uma gama de produtos para fracionar. Isso, aí a gente abriu uma areazinha lá, que tinha, sei lá, umas 4 pessoas e tal, e, legal, vamos fracionar. Quer mais? Quero mais, quero mais. Aí a gente cresceu uma área... O lugar ficou pequeno, pequeno. Tanto pedido. Vamos colocar uma área maior aqui, porque eu não tô conseguindo dar conta. Aí a gente cresceu a área, aí... Foi o tempo que a gente mudou de um galpão menor para o galpão maior. Falei, já vamos construir uma área grande aqui, ó. Essa área aqui vai dar conta. Aí a gente construiu uma área até razoavelmente grande. Tinha 6 posições de fracionamento, que é bastante. Sim. Só que ficou pequeno também. Aí quando a gente pegou o segundo galpão, falou, agora vamos construir uma área grande. A gente construiu uma área 3 vezes maior que a primeira. E aí a gente vem... com essa demanda aumentando a quantidade de produtos fracionados e essa área já está ficando no tamanho já de novo. Já tá, né? Então, assim, é uma coisa que a gente iniciou o processo de fracionamento, só que o benefício que os lojistas foram reconhecendo, que é o importante, não adianta eu falar.
Ele tem que reconhecer. É que nem eu vou falar da qualidade. Se ele não entender que a qualidade está boa lá na frente, nada faz sentido. E o fracionamento é a mesma coisa. Ele começa a entender do que eu falei para vocês. Ele começa a entender, pô, não preciso de tanto depósito, eu não preciso ficar comprando um monte de mercadoria, eu não posso ter produto no depósito lá que ele vai abrir, deixar metade aberta. Não vai fechar direito, quando ele abrir já não tá bom, ele tem que jogar fora, tem que descartar produto é prejuízo, essa coisa toda. Então, eles foram entendendo isso e hoje, 40% dos produtos que nós vendemos é fracionado. O que eu acho importante nessa história toda é que muitas vezes as pessoas olham para os números, falam assim, sai muito mais barato eu comprar 25 quilos do que 5. Então, eu não vou comprar 5. É só um número pelo número, né? Só que entende o contexto. Tem todo um contexto, tem todo o bastidor ali atrás de perda de produto, rasgou o saco, perdeu, venceu, ficou... Cansoso, né? Ou começou ficou mal fechado. Então, é muito importante que entender que a matemática não é assim, o saco de 25 é mais barato, então eu vou comprar. Não é só isso. Existem muitos outros fatores que influenciam no preço final. Você aumentar a loja e ter mais disposição de produto e um estoque menor, você está tendo a possibilidade de vender outras coisas, né? Então, acontece ali várias coisas que as pessoas às vezes não prestam atenção. Eu digo que assim, um empresário ele precisa ter ideia e visão do custo total. Não é o custo unitário de um produto, como nós também não temos. A gente trabalha todos os custos que a empresa tem. Eu não falo, isso aqui é um custo. Não. Sim. Eu sempre brinco, né? Depende do que eu já fazer, assim, é custo ou investimento. Eu não tenho custos, eu tenho que ter investimento. Independente que aquela despesa é uma despesa de custo, mas ela tem que ser encarada como investimento, ela tem que dar retorno. Ninguém está no mercado, sai para trabalhar para não ganhar dinheiro. Exatamente. Mas hoje ganhar dinheiro não pode ser sua principal objetivo. Tem que ser uma consequência. Eu sempre falo para todos, a gente quer ganhar dinheiro, todo mundo quer. Mas tem que ser uma consequência. Não pode ser meu objetivo principal, porque se eu fizer isso, eu não vou pensar no meio. Vou pensar só no ganhei dinheiro. Tá bom, a qualquer custo? Não. Eu preciso ganhar dinheiro de uma forma correta. Eu preciso ganhar dinheiro de um jeito que eu sempre ganhe dinheiro. Então, para isso, eu tenho que ter qualidade, eu tenho que ter processo. E aí é que a gente falou do lojista. Tá bom, eu compro um pacote de 25 quilos. Legal, mais barato. Concordo com você. Legal, ele vai demorar 3 meses na sua loja para vender, no seu ponto de venda. Tá bom, 3 meses, 25 quilos, eu coloco a conta. Tá bom. Custo de armazenagem, custo de perda de produto. Aí eu vou ter que contratar mais uma pessoa para poder repor os meus potes. Exatamente. É custo. Porque um pacote de 5 quilos, qualquer pessoa repõe. Um pacote de 25? Não é qualquer Tem que ser um homem e forte. Exato. Não pode ser fraquinho. Então, eu contrato mais gente, eu vou ter mais despesa operacional por causa desse custo que eu quis economizar. Exatamente. Veja se faz sentido para você. Veja se faz sentido para você. Aí uma outra coisa, eu pego um pacote de 25 quilos de um produto. Nós estamos falando de 25 quilos. Não, eu vou comprar só 4 pacotes de 5 quilos que dá 20, pelo mesmo preço. Só que eu compro um de 25 quilos, mas ou eu compro 4 diferentes, por 4 opções para o meu cliente comprar. Exatamente. E aí? O seu poder de atendimento para o cliente final aumenta muito mais. Uma opção e eu tenho 4 opções. Exato. Pelo mesmo preço. Você escolhe. Você, como é o gestor da sua loja, escolhe o que é melhor para você. Eu tenho certeza, se você sentar, colocar as contas na ponta do lápis, é muito mais barato eu comprar fracionado. Se você fizer as contas, você vai entender que é isso. As pessoas têm um pouco de dificuldade quando a gente fala de alimento, né? De entender a conta, né? Sempre você vai ali no número real ali, você fala, é isso, né? Mas também dá para testar. Quem tem dificuldade com toda essa conta, e a gente sabe que tem um público que tem essa dificuldade, pode testar. Pode testar. Faz um período, compra fracionado, 2, 3, 5 quilos, dependendo do fracionamento, que lá vocês têm de tudo, a gente sabe. Então faz um período. E é um investimento baixo, um investimento risco, né? baixo, Você não está investindo um valor que, se não der certo, você quebra. Tem ali a possibilidade de você investir um valor baixo, poucos produtos. É um teste na prática, né? É um teste na prática, que você só vai ter benefício. E você só vai saber quando você testar, né? Então as pessoas têm um pouco de receio ainda. Falar, não, vou perder dinheiro. Nem sempre. Nem sempre. Não é. E na maioria das vezes. Seja um bom empresário, faça as contas. Tem que estudar um pouco. Faça as contas. Tire a prova real. Tira. E, João, então a Nutrenza pro Vida em Grãos,
É um custo ou é um investimento? Investimento, com certeza. Pode ter certeza que é investimento. Eu não teria custos. Pode ter certeza disso também. Exatamente. É o investimento. Porque assim, toda vez que a gente consegue ter esse ecossistema funcionando muito bem e vocês fazem essa amarração desse ecossistema, eu tenho um salto de qualidade no meu processo e no meu produto. Então, se eu tenho esse salto de qualidade, eu tenho reconhecimento do meu lojista, que consequentemente do consumidor final, e eu tenho uma recompra. E é muito bom eu perceber e olho nos meus relatórios que toda vez eu tenho um cliente com mais vezes comprando de mim, com recompras. E no meu negócio, a recompra é voluntária. Ele compra porque ele quer. Não é obrigado, né? Não, ele compra de quem ele quiser. E a recompra é um indicador que eu vejo, olha, eu estou no caminho correto. Uhum. Porque eu tenho uma recompra, eu tenho cliente vindo várias e várias e várias vezes comprando de mim. E aí, assim, a gente escuta muito assim, né? Ah, não, já tenho nutricionista. Não preciso, né? E aqui é um exemplo claro. Você tem sua equipe de nutrição lá dentro, é sua equipe. É minha equipe. E a Nutrenza vem para agregar, né? Uhum. Eu acho que, mais uma vez, não é custo, é investimento, né? A gente consegue amarrar todos os setores ali. Existem muitas atualizações que precisam ser feitas, né? Então, por exemplo, mudou a legislação de rotulagem. Né? As suas nutricionistas, além de tudo que elas fazem, elas iam conseguir fazer essa atualização? Não, a gente precisa, né, focar nisso, então vamos focar na atualização. Existem várias coisas, né? Muda uma legislação, vem uma coisa nova, e aí é um trabalho em conjunto que funciona muito bem, né? Não, muito bem. Às vezes eu já vi algumas situações que assim, vai mudar a legislação em que outubro? Qual que é o nosso plano, que foi a Nutrenza que fez isso, qual que é o nosso plano para que em outubro esteja com uma legislação em dia? Eu tenho certeza que em setembro já estaria. E teve esse caso, a gente estava muito antes, e eu lembro que eu contribuí com isso, falei, gente, tá bom, qual que é o trabalho? O que a gente vai fazer para que, quando ela estiver vigente, eu vou estar de acordo. Então, dia 0 para mim já é longe, eu tenho que estar antes, porque eu preciso. Eu tenho que antever os fatos. Uhum. Porque, legal, última hora sai correndo todo mundo. Vai fazer coisa errada, gente. Muito. E ainda acontece. Tem gente que ainda não conseguiu se adequar a uma legislação que já está vigente. E foi a Nutrenza que falou, olha, precisamos fazer. Aí eu lembro que eu estava no dia, foi. Vamos fazer, qual que é o plano, quanto a gente precisa fazer, quantos documentos eu preciso, o que precisa fazer. A gente estava antecipado. A gente estabeleceu um cronograma onde muitos setores da empresa foram envolvidos nisso. Sim, porque compras e tudo. Todo mundo tem que ser envolvido porque vai mudar. Mudou, né, a legislação. Então, para a gente conseguir fazer isso, então a gente marca essas reuniões. A nutricionista que está ali do Vida em Grãos, a qualidade, ela estava sempre puxando essas informações para a gente. Então, eu queria que você falasse também, a hora que a gente entrou, como foi essa sinergia de trabalho da equipe Nutrenza de nutricionistas com a equipe Vida em Grãos, como foi trabalhar em conjunto? Foi legal, porque assim, primeiro, até a nossa equipe interna, por que você está contratando uma consultoria? Não está fazendo a coisa certa? Estranhamento. Eu expliquei para eles, não, é para compor com vocês, é para ajudar a nossa equipe ser mais forte. Eu tenho um nutricionista na minha equipe de qualidade e agora eu tenho um nutricionista na equipe só de fracionamento. Tem duas nutricionistas aqui na equipe só disso. Então, quando começou, lógico, eu sou isso da nossa equipe interna. Vou perder meu emprego, vou perder meu emprego, vou sair daqui. Não, é para compor. E aí, com o trabalho de vocês, a gente teve muitas discussões, até ajustar o nosso processo, porque é algo novo no nosso ramo isso. Tenho certeza. Não conheço meus concorrentes a esse detalhe, mas eu tenho certeza que é novo no nosso ramo. E a gente resolveu investir nisso, resolveu investir em um processo mais robusto de qualidade. E eu gosto de falar para as pessoas que a gente já não tem só nutricionista, tem uma consultoria atrás disso também. Todas as reuniões que eu vou, eu falo. Eu falo, olha, eu tenho mais gente que essa que vocês estão vendo para que eu tenha uma qualidade de acordo em todos os meus processos. Mas, só voltando para a tua pergunta,
E aí eles começaram não entendendo, depois eles começaram gostando, depois eles não conseguem viver sem. Porque é importante. Ontem mesmo estava uma consultora de vocês lá, uma consultora de vocês lá, e eles perguntam pra gente se está tudo certo, se precisa fazer alguma coisa, não sei o quê. Os colaboradores já entendem isso, já está internalizado de que vocês vêm para ajudar. Nós somos aliadas. Isso, são aliadas. No começo, como normal, tranquilo, isso é até esperado. Se não fosse assim, eu acharia algo estranho. Eles não entenderam muito bem, mas até eles entenderem e verem e sentirem a parceria de vocês, que é o importante, né? Todo dia que vocês vão lá, vocês contribuem, eles entendem que é para contribuir. Então, o trabalho de vocês é que fez isso realmente se tornar mais forte. Porque assim, a nossa intenção no início era, mas se vocês não fizessem esse trabalho de, tô aqui para te ajudar, tô aqui junto com você, vamos melhorar o processo, eu tô junto, tenho certeza que nós não teríamos os resultados que a gente tem hoje. Então, assim, o trabalho de vocês é importante, mas o posicionamento da Nutresa é que foi o diferencial do negócio. A gente fala dentro da Nutresa, né? A gente tem que se envolver com os nossos clientes, porque é importante pra gente. É isso que brilha os nossos olhos. A gente tem que estar ali. Quando a gente está naquele período no nosso cliente, estamos no Vida em Grãos, a gente tem que estar ali 100%. E assim, às vezes não é nem só ali, né? Como assim, Fernanda, eu tô precisando de tal coisa. A consultora veio aqui e manda pelo WhatsApp, manda por e-mail. Sempre um grupo, né? O atendimento acaba não sendo só ali na visita. Ele num todo, né? A gente fala assim, é quase 24 horas, né? Não, e eu acho legal falar também que assim, nem sempre são flores no começo. Não são mesmo. Que não. E é normal não serem flores, mas importante nós sermos diretos e honestos no que a gente está falando. Sem melindres, né? Sem melindres, como a gente sempre fez. A gente sempre fez. Eu já falei isso quando a gente, primeira reunião nossa. Eu falei, olha, se eu tiver que falar alguma coisa, a gente vai falar e acabou. Não tem problemas. Vocês estão aqui para contribuir, eu sei disso. Você não chega ali no objetivo, né? Tem que chegar no objetivo, tem que resolver. E a gente sempre resolveu isso muito bem. Sempre muito bem. Sempre em alto nível, eu sempre gosto de dizer isso, né? Sempre resolveu tudo em alto nível. Porque às vezes alguém vai contratar e fala, não, vai chegar aqui com uma fórmula mágica pronta. Não. Isso não existe. Não existe, porque o trabalho ele é muito personalizado. Não adianta eu trabalhar da mesma forma em todos os lugares. Isso não vai funcionar. Não. As suas necessidades são outras, são específicas, pode ter coisa parecida, mas nunca vai ser igual, né? Então, você tem que estar muito atento ao que está acontecendo naquele momento, naquela unidade, para conseguir resolver. Né? Não existe fórmula mágica e falar, é isso, ó. Não existe manual, né? Que às vezes alguma coisa fala assim, não, tem uma forma mágica para isso. Não existe não, gente. A gente construiu junto. Eu sei que vocês fizeram um trabalho muito importante, a gente ajudou a construir esse trabalho, mas esse trabalho de honestidade no processo é o que foi diferencial para a gente chegar onde a gente chegou até hoje. Eu concordo. E a gente vai mais longe ainda. Vamos muito mais longe, vamos ampliar ainda mais. Deixa essa cabeça doida pensar assim mesmo. A gente tá junto. Estamos juntos sempre, sei disso. Coisas doidas. E é muito interessante porque tem algumas pessoas, né, que acabam achando que a Nutresa vai chegar lá só para canetar. Não, vamos lá canetar, vamos colocar o que tá errado. Sim, nós vamos olhar o que tá errado. Só que com o objetivo de resolver. Porque se ninguém estiver olhando o que está errado, você vai continuar batendo da mesma tecla de que tá ali, tá errado, você não vai resolver. Então, você nem sabe que tá errado. Às vezes você nem sabe que tá errado. Então, a gente vem com esse olhar de vamos lidar com erros ou prevenir possíveis erros, essa questão de segurança. Então, sim, a gente vai tratar de situações que são delicadas. Sim. Que dói. Porque tem alguns clientes que... Tudo bem. Tudo bem, porque antes a gente... É melhor vocês tratarem. Antes a Nutresa, antes a nossa equipe do que um cliente final, do que alguma fiscalização. Então, é esse trabalho em conjunto que a gente faz com os nossos clientes, a gente faz no Vida em Grãos, tanto com as lideranças quanto com a equipe junto ali de nutricionistas. É muito importante ressaltar isso, que a gente faz de um formato diferente, uma forma diferente, né? E aí a gente não chega também com, você tem que fazer isso.
né? A gente tem que discutir, porque às vezes não é viável, né? Às vezes tem um investimento alto que naquele momento não está disponível. O que a gente pode fazer para minimizar aquela questão e ir resolvendo, né? Conforme é possível. Então, tudo é muito conversado, né? Nada é imposto, falar, é assim. Lógico que existem coisas que a gente não pode negociar, né? Tá na legislação e acabou, não foi tirado da nossa cabeça. Mas a forma como vai ser resolvida é negociável. Não, e legal que você colocou num ponto importante, que a gente tinha um ponto desse, que era a exaustão de galpão lá na área de fracionamento, essa coisa toda. Que assim, a gente ficou, sei lá, não lembro exatamente o tempo, mas um bom tempo para resolver este problema. E a gente, é legal para mim, tá? Eu mantinha a guarda alta nisso para resolver esse problema. Não era um problema que ia para debaixo do tapete. Nós tínhamos ciência dele, sabíamos como íamos resolvê-lo, mas em todos os relatórios ele estava apontado. A gente não alivia. Tá bom, que ele tá lá, né? Não, tá certo, tá certo. Mas é assim, vocês viram que nós resolvemos esse problema. Resolvemos e assim, com qualidade aí, né? Exatamente. Com classe, a gente resolveu. E como eu havia contado até para você e para a nutricionista vai para a gente vai resolver e desta forma. Eu sei que eu vou resolver, eu tenho um prazo para resolver, eu estou trabalhando nisso. O plano foi seguido, foi traçado um plano e ele foi seguido. E assim, nesse caso específico da exaustão, não é que existia algum problema com relação à qualidade e tal disso. Não existia. Não. Então, não existia riscos grandes. A gente mediou algumas situações, a gente resolveu, implantou alguns processos durante esse caminho até ser resolvido de uma forma definitiva, como foi. Então, isso é feito, sim. É feito. E é bom isso. Toda vez eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso. E eu vou resolver isso. Tá solucionado. Porque aí você consegue levar... Você levou para o Ricardo, você estabeleceu um plano, porque tudo... A gente sabe que tem algumas coisas que são muito onerosas, né? E que não é, assim, às vezes... criar um setor não é uma coisa tão simples. Você tem que construir ele. E você vai construir ele da forma correta. Você não vai, vou só dar um jeitinho. Porque não adianta você dar um jeitinho, porque vai dar errado, né? Você tem que seguir todos os procedimentos e protocolos. Então, estabelecer um plano para fazer definitivo, financeiramente, é caro, mas é muito melhor. Sim. Porque vai ter um custo-benefício a longo prazo. Sim, que vocês estão colhendo muito esse custo. E a gente tinha vários outros processos que a área estava ficando pequena e já não estava mais dando conta dessa coisa toda para a gente investir nesta área, que eu já estava investindo numa área maior com todas as condições. Então, foi só o tempo da gente dar esse passo. Mas foi importante todas as vezes serem apontados. E a Nutrenza... aí na sua vida pessoal mesmo ali, teve algum impacto que a Nutrenza e as nossas visitas, o nosso formato de trabalhar impactou na sua vida pessoal de alguma forma? Impacta muito na vida pessoal também, né? Que como eu disse, a gente tem outras coisas também e você verifica com manter a guarda alta para outras iniciativas que você precisa ter. Eu falei, eu preciso disso. Eu preciso manter essa guarda alta, eu preciso verificar que vou brincar aqui, uma lâmpada queimada não pode. Porque uma lâmpada queimada gera duas lâmpadas queimadas que geram um sujo, levam a parede suja, levam um processo e de deterioração. Desde que você deixou primeiro. Então, manter a guarda alta para todas as outras coisas que a gente faz é importante. Inclusive nos esportes que eu gosto de praticar, essas coisas todas, você mantém o tempo todo com isso, sabe? Me ajuda bastante a sempre pensar nesse processo. Inclusive em trabalhar melhor as pessoas também, né? Para como é que eu posso fazer melhor? Eu brinco com o pessoal lá, né? Falar assim, você não é para fazer bem feito, nem me chama, porque mais ou menos não é comigo. Não adianta. E tem retrabalho, né? Quem faz mais ou menos tem retrabalho. Isso. E a Nutrenza faz a gente sempre fazer bem feito. Isso é importante. Obrigada. Isso é importante. João, então a gente, resumindo aqui, eu acho que é importante colocar, né, da sinergia de trabalho, que não é porque você tem nutricionista que você não precisa de uma consultoria. A gente está aqui para agregar.
A gente tem ótimos resultados lá e por isso que a nossa parceria é longa. E eu queria muito agradecer você por ter vindo aqui, por ter contado um pouquinho da sua história. E isso, né? É legal, a nossa parceria é bem interessante. Eu gosto muito de discutir com vocês, trabalhar com vocês, brigar com vocês. A gente briga, não tem problema nenhum, faz parte, né? Como eu falei, não tudo são flores, mas tudo isso faz parte do processo. A gente sente confiança no trabalho de vocês e se sente amparado pelo trabalho de vocês, então é muito importante. Que bom. O objetivo está sendo alcançado. Está sendo alcançado. Pode ter certeza que sim. Muito obrigada, João, por ter aceitado o nosso convite, falado sobre o nosso trabalho como um todo, o quanto a Nutrens agregou para o Vida em Grãos, o quanto tenho que dizer que o Vida em Grãos agregou muito. Que bom. Para mim, como pessoa, como profissional, e eu vou aproveitar agora para te falar isso, porque existem pessoas que são muito marcantes nas nossas vidas, e você é uma delas, é uma pessoa muito marcante na minha vida, quando, desde lá do começo, você sempre foi muito claro do que você queria, e hoje você é muito congruente. Muito Obrigado. Congruente com todas as suas falas, com todas as suas posturas. E isso tem um valor muito grande para mim e para a Nutrenza, que faz com que o trabalho flua muito bem. Você passa isso muito para todos da sua equipe. E aí o trabalho funciona muito quando você fala assim, eu quero manter a guarda alta. É sempre sobre isso. E essa é uma frase que eu carrego assim comigo sempre, que é uma frase sua. Então, compartilhando aí com todos. Muito obrigada, João, por fazer parte da vida da Nutrenza, da Fernanda, e ter feito eu aprender muito mais também. A gente aprende junto. Obrigada, não tem nada construído, a gente constrói junto. Muito bom. Obrigada. Bom, até a próxima, gente. Acompanhe as redes sociais do Vida em Grãos, João, da Nutrenza. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato. A Mel vai nos ajudar aqui, vai colocar todos os contatos para vocês conseguirem seguir a gente, tirar dúvidas. E até breve. Até. Obrigado. Até. Tchau.